Te atualizo também sobre Fred. O ex-volante da seleção vai jogar no Galo ou não? Atlético encaminha a saída de atacante rejeitado pela massa. Que história é essa, Henrique? Novidade importante no Galo na busca por reforços, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, agradecer por todo mundo que tem assistido, bons índices de audiência por aqui. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like. Se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado, beleza? Atlético encaminha a saída de atacante rejeitado pela massa. Que história é essa, Henrique? Pois é, Romano, a gente vem aos poucos, né, analisando as situações do jogo. Sempre um prazer estar aqui. A gente está analisando chegadas e também saídas, né? Por enquanto, só a chegada do Renan Lodge, jogador de 27 anos, e algumas saídas sendo desenhadas. E uma delas que a gente debateu aqui na turma do bate-bola foi do Biel, que estava com uma situação indefinida ainda. O que eu pude apurar hoje? O Atlético, de fato, não tem o Biel nos planos para 2026. Lembrando que o Biel foi emprestado pelo Sporting de Portugal e tinha contrato até o meio do ano que vem. E o que vai acontecer? O Atlético já demonstrou ao Sporting que não vai ficar com o Biel e os portugueses estão procurando um reempréstimo para o atacante aqui no futebol brasileiro. Então, fora dos planos do Galo, o Biel, principalmente, né? Acho que se queimou de vez, foi na final da Copa Sul-Americana, com aqueles gols perdidos, também o pênalti perdido. Ali, a paciência do torcedor, principalmente do torcedor, se esgotou com o Biel. E a gente percebeu no último jogo, inclusive, ele não estava nem relacionado, né? A despedida do Atlético na temporada contra o Vasco. E ele foi vaiado mesmo assim, teve o nome gritado pelos torcedores que foram à Arena MRV. Então ali eu acho que foi o sinal de que não dava mais para continuar com o Biel. Então a diretoria vai nesta linha e o Sporting vai procurar um outro clube para o atacante, que custaria 7 milhões de euros caso batesse as metas. O Atlético teria que contratá-lo. Pois é, ele não vingou, né? Ele nem vingou. A palavra ele não aconteceu no Atlético, né, Edu? A males que vem pro bem, né? Talvez se o Biel tivesse feito alguns bons jogos, o Atlético estaria pensando numa continuidade, completar minutos que fizessem com que o Galo tivesse a obrigação de pagar um valor muito alto. E não dá, né? Eu acho que o problema não é o Biel. O problema foi o Atlético ter acreditado no Biel, né? Não, o problema é quem contratou e bancou o Biel, né? Exatamente. O Atlético... É um gênio da lâmpada que bancou o jogador dentro do Atlético. Exato. O problema foi o Atlético ter acreditado no Biel. Essa questão de jogador caro ou barato depende muito do que o jogador entrega, né? Independentemente daquilo que ele está valendo. Por exemplo, o Hulk é um dos jogadores mais baratos da história do Atlético. Sim. Ainda que o salário dele seja muito alto. Porque olha o que esse homem já entregou pro Atlético. Dentro e fora de campo. Fora de campo principalmente. Dentro de campo estão aí as conquistas, os gols, os números. Mas fora de campo é algo imensurável, sabe? Então o Hulk é um cara barato. O Everson é um cara barato pro Atlético. O próprio Arana, que tem se falado aí numa saída, se você pegar toda a história do Arana, ele não foi um jogador caro pro Atlético. O Biel é um jogador caro pro Atlético. O Júnior Santos é um jogador caro pro Atlético. O Rony é um jogador caro pro Atlético. Então existe aquele cara que entrega e o que não conseguiu entregar. E eu não estou dizendo que o jogador seja bom, médio ou ruim. Não estou nem trazendo isso para conversa. Porque diferente do que disse o Gabigol outro dia numa entrevista, tem jogador ruim, sim. Mas no caso do Biel, não deu certo. Acabou sendo um cara caro pro Atlético e poderia sair ainda mais caro. Então por isso que eu disse, há males que vem pro bem. E uma cena que marcou bastante, né, a situação do Biel foi após a perda do título lá no Paraguai pro Lanús. Ele parou, né, falou com a imprensa, disse que estava ali muito arrasado, que queria muito dar a volta por cima no Atlético. Parou, deu as caras, muitos passaram, não quiseram falar. Então, naquele momento mais difícil ali também, eu acho que a gente critica bastante, né? Mas isso, desde que aconteceu, eu elogiei a postura do Biel, encarou de frente o torcedor, deu satisfação pro torcedor, deu satisfação também para os jornalistas que estavam ali e demonstrou toda a tristeza. A gente sabe que é um ser humano, não deu certo e tomara que dê certo em outro clube. Naquela ocasião ele foi mal em campo e bem fora de campo. Como diria o outro, o Biel foi sujeito homem. Isso. Ali naquele momento. Deu a cara a tapa, né? Ele apareceu para poder justificar o que aconteceu. Deixa eu só responder aqui, tá dentro do tema do Atlético,
Mas tem um ouvinte aqui, me perdoe porque são tantas mensagens, acabou passando, perguntando se o Atlético poderia contratar o John do Palmeiras, do Bragantino, foi do Palmeiras. O Zenit da Rússia tá na parada e acho que foi em setembro, chegou a procurar o Bragantino, ofereceu 20 milhões de euros e o Bragantino nem quis conversa. Então não é assim tão fácil para poder contratar esse jogador, não. Não, tá valorizado também demais, né, o John. Daqui a pouquinho eu vou falar também de um jogador que hoje pipocou, viu, Romano, no noticiário, que o Atlético inclusive fez consulta por ele. Vamos trazer também as primeiras palavras do Renan Lodge, que desembarcou cedinho hoje em Belo Horizonte. Nosso Pedro Abílio, 6 horas da manhã, estava lá em Confins, conseguiu registrar as primeiras palavras do Renan Lodge. Muita coisa de galo aqui hoje na nossa turma do bate-bola. Quero falar agora sobre Fred, você vai lembrar dele. Volante que já foi da seleção brasileira, do Manchester United, nesse momento pertence ao Fenerbahçe. E o Fred virou alvo de uma especulação grande em Belo Horizonte, dando conta de que ele pode virar reforço do Galo. O Fred nunca escondeu que é torcedor do Atlético e tem o sonho de um dia defender seu clube do coração. Não dá para imaginar, porém, que vai ser na próxima janela de transferências em janeiro. Isso porque o Fred está super adaptado ao Fenerbahçe, titular absoluto do clube turco que busca o título do campeonato nacional, disputa bem legal com o Besiktas. O contrato do Fred no Fenerbahçe só se encerra em junho de 2027, temporada atual, metade da temporada de 24 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele havia sido comprado 2 anos e meio atrás por 10 milhões de euros junto ao Manchester United, hoje avaliado em 7 milhões de euros e dono de um salário bem grande na comparação com aquilo que o Atlético pretende gastar com reforços para 2026. É natural que o Fred, no fim desse contrato, decida voltar ao Brasil e o Galo vai ser favorito para contratá-lo, mas por agora difícil imaginar que essa negociação possa acontecer, pelo menos é o que garante o próprio staff do jogador. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que fez proposta oficial por José Enamorado, pelo menos é o que garante a imprensa colombiana. Atacante de 26 anos de idade, que joga tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, fez boa temporada com a camisa do Júnior Barranquilla. Temporada de 53 jogos, 11 gols e 7 assistências. Segundo a imprensa de lá, a oferta do Galo é de 3 milhões de dólares, teria sido um jogador indicado pelo Sampaoli. Já o Atlético, ou melhor, já o Júnior Barranquilla pede 3 milhões e meio de dólares. Se a diferença for essa mesma, a tendência é que o atleta seja contratado muito em breve. Também de acordo com a imprensa colombiana, o Enamorado é um pedido específico de Jorge Sampaoli e chegaria para, por exemplo, substituir o Rony, que está a caminho do Santos. Posso contar para vocês que a operação entre Atlético e Santos está praticamente fechada, compra em definitivo, com o Atlético se livrando de um dos maiores salários do seu elenco. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Renan Lodge desembarcou nessa sexta-feira em Confins para realizar exames médicos e assinar contrato com o Galo por 5 temporadas. Quero falar agora sobre Rony, que causará prejuízo ao Galo. O atacante, que está bem perto de virar reforço do Santos, foi comprado por 6 milhões e meio de euros. E o Galo vazou nos últimos dias que o acordo com o Peixe deve girar na casa dos 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Importante contar que o Rony já está procurando casa para morar na Baixada Santista com autorização da diretoria do Atlético. Rony gostaria de continuar morando numa casa e não num apartamento. Até por isso, andou cogitando e buscando opções no Morro de Santa Terezinha, onde mora o Neymar. Mas ele foi avisado que por lá não dá para alugar casa, a única possibilidade seria comprar por conta do investimento alto. O Rony está buscando outras alternativas. Não se descarta a possibilidade dele morar no Guarujá, cidade vizinha a Santos. No Peixe ele vai reencontrar Alexandre Matos, que foi seu diretor de futebol no Palmeiras, além de Zé Rafael, Mike, entre outros. Só para completar, registrar que o Galo está no mercado em busca de reforços, mas também negociando atletas. Hulk e Guilherme Arana seguem nos planos do Fluminense. Qualquer novidade sobre o tema a gente conta para vocês, beleza? A última sobre o Rony. Rony é dono de um dos maiores salários do elenco do Atlético, cerca de 1 milhão e 600 mil reais por mês. No Santos, ele terá direito a vencimentos um pouco maiores. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal
para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida. Mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau.